Salve, salve! Vou comentar uma história, né, que está no livro do Stephen Covey, né, sobre o Arthur Gordon. O Arthur Gordon conta que estava passando um momento muito triste, depressivo, desanimado, não conseguia escrever e, né, estava acontecendo coisa muito negativa, né, não tinha ânimo, porque a tristeza em dados momentos ela é normal, mas a tristeza contínua ela é uma depressão. Ele escreveu esse texto dizendo a virada da maré. A virada da maré chama esse texto. E ele foi ao médico, e o médico fez um exame clínico nele todinho e não havia enfermidade, não havia patologia. A doença não era no corpo, a doença era na alma. E as pessoas estão muito mais doentes na alma do que no corpo. E olha que as UPAs, né, os hospitais, os prontos-socorros, os hospitais particulares, estão todos cheios. E o homem é muito mais doente na alma. E ele conta que foi o médico fez todos os exames de sangue, de tudo, de tal, e não chegou a conclusão nenhuma. Então o médico perguntou para ele se desse a ele uma receita, se ele faria. E ele morava numa região litorânea, ele teve uma infância litorânea como Casimiro de Abreu, né? Que fez ali da sua região, em Barra de São João, poesias, né? Dizendo, que saudade que eu tenho da aurora da vida, né? Dos anos que não voltam mais, das tardes fagueiras, né? Coisa linda. E aí ele topou. E o doutor escreveu 4 receitas, mas ele só poderia abrir no momento certo. E o doutor mandou que ele estivesse no lugar em que ele foi mais feliz quando criança. E ele poderia levar comida, mas não poderia falar com ninguém. Nem ler, nem escrever ou escutar rádio. E passou para ele 4 receitas. E ele foi. Ele deveria abrir umas 9 da manhã, outras 15 horas, outra às 18 horas. Ele fala em 4, né? Então, a outra deveria ser... Vamos lendo aqui, né? De manhã ele abriu a primeira que dizia, ouça cuidadosamente. E ele, a priori, começou a ouvir os sons, né? De coisa que ele estava acostumado, o mar, os pássaros e tal, né? Mas ele entendeu que não tinha outros sons. Mas dali a pouco ele começou a ouvir outros sons que não eram tão claros no início. E ele começou a pensar nas lições que o mar tinha lhe ensinado quando criança, que é a paciência, o respeito, a consciência da interdependência das coisas. Ele começou a ouvir os sons e o silêncio e a sentir uma paz crescente. Depois, ao meio-dia, foi ao meio-dia, quer dizer, às 9 ao meio-dia, às 15, né, que são 12 horas, às 15 e às 18. Ele abriu a segunda receita e estava escrito, tente voltar. E ele se perguntou, voltar para onde? Pensou, talvez para a infância? Talvez para as lembranças de um tempo feliz? Ele pensou em seu passado, sobre os momentos de alegria. Ele tentou recordá-los com exatidão e recordar, sentiu um calor aconchegante dentro de si. Olha, nós não podemos deixar morrer a criança que está dentro de nós. Quando a gente brinca com uma criança, seja neto, seja sobrinho, seja uma pessoa que tem no sangue parental, alguém que a gente ame, a gente vai descobrir que não é ela que precisa de nós, mas somos nós adultos que precisamos do brinquedo, de brincar com ela. Quando foi 15 horas, às 3 horas da tarde, ele abriu e estava escrito assim, examine seus motivos. No início ele ficou na defensiva, pensou que desejava sucesso, reconhecimento e segurança, e justificou todos eles. Mas o pensamento lhe ocorreu depois, esses motivos não eram bons o suficiente, e talvez nisso estivesse a resposta para a situação estagnada. A gente fica muito detido em coisas que são ilusões na vida, né? A gente fica detido, por exemplo, se eu tiver todo o dinheiro, eu serei totalmente feliz.
A gente fica detido em coisas que são ilusões, né? Se eu tiver o melhor carro, eu vou conquistar as melhores coisas do mundo, né? A gente fica detido em coisas que são ilusórias, que na verdade não têm profundidade, na verdade não trazem realmente a felicidade. A gente até pode conquistá-los, mas o vazio vai continuar lá. E no momento de clareza ele escreveu: vi que nada pode dar certo se os motivos estiverem errados. Por isso tanta gente rica e infeliz, né? Não faz diferença se você é carteiro, cabeleireiro, vendedor de seguros ou dono de casa, não importa, desde que sinta que está servindo aos outros, está fazendo um bom trabalho. Quer dizer, o meu próximo, quanto que ele vale? Quer dizer, a filosofia, quando apresenta Narciso, ela mostra que a gente se vê no outro. A gente não pode ter inveja do outro, mas a gente se vê no outro. Tanto é que os opostos se atraem, né? O desejo de ter o outro. E às 6 horas da tarde, quando ele abriu, a receita do método estava escrita: anote suas preocupações na areia, diz o papel. Ele se ajoelhou e escreveu várias palavras com um fragmento de concha. Depois levantou-se e foi embora. E ele nem precisou olhar para trás. Sabia que a maré estava subindo. Um abraço para vocês aí, tá? Tudo de bom.